Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 2, está escrito: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Juntamente com este versículo, eu vou citar o versículo que é o tema da escola. Você já escreveu, não precisa anotar. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Timóteo apresenta aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a espada da verdade. Olhem para cá. Bom, então, continuamos nessa terceira aula, obreiro aprovado. E sempre estamos estudando as condições para um obreiro atuar. E um obreiro precisa estar aprovado, apto. E mais uma das características de um obreiro aprovado é ele ter o seu caráter tratado, o seu caráter trabalhado, pronto. Então, quando Paulo diz: Timóteo, apresenta-te como um obreiro aprovado, apresenta-te, e ser aprovado também significa ter o caráter aprovado, ter o caráter apto. E essa aula vai consistir nisso, no caráter, trabalhar o caráter cristão. Um obreiro, para servir, tem que ter um caráter treinado, tratado, aprovado, apto. Pode anotar então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre o caráter cristão, sobre o caráter do homem. E um obreiro tem que ter um bom caráter. Bom, o que é caráter? Caráter é o nosso homem interior, é o conjunto de ações, pensamentos, sentimentos, é a mistura do temperamento com a personalidade, trazendo então a forma aquele indivíduo, características morais de um indivíduo, características ou qualidades morais de um indivíduo. O caráter é o que o indivíduo é, na sua personalidade, no seu temperamento, nas suas ações, hábitos, pensamentos, sentimentos. Isso pode se traduzir pelo caráter. E ele pode ser mau e pode ser até um caráter bom. E um obreiro aprovado precisa ter um bom caráter, um caráter transformado, tratado, moldado. Se ele não tiver um caráter conformado às Escrituras, conformado à palavra, regenerado pelo Espírito Santo, ao menos em uma aceitável medida, ele não pode ser obreiro, ele não pode atuar. O que ocorreu com o advento do pecado de Eva e Adão no Éden? Sabemos que toda a criação foi comprometida e ninguém sofreu tanto a consequência do pecado como o homem. A natureza, os animais, enfim, eles não sofrem tantas consequências do pecado como o homem sofre. E uma das áreas que mais foi afetada pelo pecado no homem foi o seu caráter, a sua alma, o seu homem interior, o seu psique, as suas qualidades morais foram comprometidas, corrompidas. Então todo homem, por natureza, tem um mau caráter. É a sua natureza adâmica, corrupta. Ele, por natureza, ele é mau caráter. Se você anotar, Romanos 5,12 diz isso. E eu vou ler para você. Romanos 5,12. Você pode anotar aí. Está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos
todos pecaram. Então, por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Você pode traduzir morte também para corrupção, decomposição, imperfeição. Então, por um homem, por Adão, pelo pecado de Adão, o caráter de todos os homens foram afetados. Está aqui em Romanos 5,12, para você ter mais ou menos uma ideia. Só que em Efésios 2,1, você pode anotar, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2,1, anote rápido e olhe para cá, eu vou te explicar, preste atenção. Então, a característica de um ser humano normal é de um mau caráter. Por quê? Porque eles estão debaixo da lei do pecado, cometido em Adão. Por um homem entrou o pecado, por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Por isso todos pecaram. Então, através do pecado, todos foram afetados no seu caráter. Então, todo homem, por natureza, é mau caráter. E você está nos ensinando, pastor, que um obreiro tem que ser bom caráter, porque senão não pode ser obreiro. Como é que faz? Só que, com o advento do pecado, todos os homens foram afetados no caráter. Mas com o advento da cruz de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, Ele nos deu o antídoto para o caráter, que é Efésios 2,1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele vivificou aquilo que estava corrompido, correto? Então, aquilo que foi afetado pelo pecado e fez todo o homem ser mau caráter, em Cristo eu posso ser bom caráter. Eu posso ter aquele caráter resgatado, regenerado. Então, em Cristo há possibilidade de ter um bom caráter. Melhor do que isso, em Cristo se tem um bom caráter. Por quê? Ele nos vivificou, trouxe forma novamente ao caráter, regenerou ele novamente. Então, o que essa afirmação está dizendo? Na verdade, escute, todo cristão deveria ter um bom caráter. Se todo ímpio tem um mau caráter porque está sob a lei do pecado, Cristo nos livrou da maldição da lei, morrendo no madeiro, e nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas. Ou seja, Ele trouxe o antídoto para o mau caráter ser bom caráter. Olha que declaração! Então, em Cristo nós temos um bom caráter. E para ser obreiro aprovado, vem do grego dokimos, aprovado diante de Deus, temos que ter um bom caráter. E se eu sou cristão, ou sou obreiro, e não tenho um bom caráter, o meu ministério vai ser comprometido, ou ele vai ser impedido de dar início, porque uma pessoa de mau caráter não pode exercer ministério, e nós vamos estudar isso. E uma pessoa que já exerce e tem um mau caráter, invariavelmente ela vai comprometer o seu ministério. Agora, em Cristo nós temos a esperança e a possibilidade de termos esse caráter transformado e bom. E sendo transformado e bom, nos torna aptos, nos torna aprovados. Então, podemos ser obreiros aprovados, porque o nosso caráter foi transformado, foi aprovado. E isso tem sido muito comum na igreja moderna, na igreja atual. Pessoas sem caráter liderando, pessoas sem caráter presidindo, pessoas sem caráter pregando, pessoas sem caráter ministrando louvor,
pessoas sem caráter cuidando das finanças da igreja, pessoas sem caráter apacentando, discipulando, evangelizando, pessoas sem caráter sendo levantadas, consagradas, honradas. Por isso temos visto o declínio que a igreja evangélica mundial tem sofrido, porque a igreja, como eu já tenho dito aqui, ela reflete a sua liderança. Se a sua liderança é sem caráter, fria, corrupta, o seu povo, a sua igreja como corpo total, será comprometida, será corrupta. Temos visto essa onda de desonestidade no que diz respeito às finanças da igreja, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, luxúria, vaidades no meio. Por quê? Porque são homens sem caráter. Não tiveram seu caráter tratado, não tiveram seu caráter trabalhado, não venceram em algumas partes o velho homem e ocupam o poder e envergonham a causa e a cruz de Cristo. Outros não suportam e caem, como alguns escândalos das quedas de alguns homens. Caíram porque a soberba os derrubou, não foram tratados, a vaidade os derrubou, a avareza os derrubou, a fornicação, a imoralidade os derrubou. Então não foram tratados. E um homem que não é tratado e ele é levantado, a sua queda é inevitável. Tem também o que eu já ensinei aqui, os caídos de pé. Eles já são caídos, mas não foram tirados do ministério. Estão lá, os caídos de pé, exercem, estão lá, mas na verdade nunca foram levantados. São homens sem moral, sem ética, sem honestidade, sem integridade, corruptos, sem um pingo de caráter. Na verdade nunca foram levantados. Estão lá para cumprir as profecias, que haveriam falsos mestres, doutores, apóstolos. E nós não podemos ter isso. E você vai ver comigo na Bíblia uma série de homens levantados sem caráter e como eles comprometeram o ministério. Meu irmão, como eu já tenho dito aqui, é uma escola de obreiro. Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Anota esse versículo aí, para arrepiar você. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Vou te dar mais duas traduções. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente e desleixadamente. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, com fraude, desleixadamente, com desleixo. E qual foi a outra que eu disse? Relaxadamente. E um homem e uma mulher que não têm o caráter tratado fazem a obra de maneira fraudulenta. Olha o que ele promete para tais obreiros, pastores, ministros, profetas: maldição. Maldito é aquele que fizer a obra fraudulentamente, desleixadamente e relaxadamente. E uma pessoa de mau caráter, que você tem visto no meio atual, o bíblico, o caráter dela não foi tratado, invariavelmente o sacrifício dela oferecido é fraudulento, é desleixado, ele se torna maldito. Então, meu irmão, olha como o caráter implica. Será que o seu louvor, o seu ministério de pregação, o seu serviço diaconal, meu irmão, não é feito de maneira fraudulenta porque o seu caráter não é tratado? A arrogância, a prepotência, a rebeldia, a imoralidade em você, a descaso, indiferença com Cristo, prepotência, a inconstância emocional, ferida emocional,
e você ainda assim quer servir, serve, e você não está enxergando que pode estar trazendo um animal coxo a Deus, um sacrifício coxo, fazendo algo desleixado, fraudulento, relaxado. E a Bíblia diz que ele não só não recebe, como também amaldiçoa quem tal faz isso. Isso você deve refletir, não é abrir a boca e bocejar igual eu estou vendo, é refletir, é te pesar, é te doer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Senhor, será que eu tenho feito a obra desleixadamente, fraudulentamente? Será que o meu sacrifício a minha obra não vai queimar como palha, feno, no dia do juízo? E eu não terei minhas obras reprovadas? Então não podemos, temos que ter caráter. Pessoas avarentas, pessoas soberbas, o que tem de gente soberba, orgulhosa, arrogante, prepotente, pregando a palavra, ou quer pregar, ou quer cantar, não tem o caráter tratado. Pessoas vaidosas que o púlpito, o ministério é uma vitrine para exibir o seu talento, sua teologia, sua eloquência, o seu talento vocal, instrumental, não foram tratadas. Pessoas que vivem caindo em pecado de imoralidade, é uma falha no caráter. A masturbação, a cobiça, a fornicação, a pornografia. E querem cantar ou cantam, querem pregar ou pregam, querem liderar ou lideram, presidem e não venceram. Essas pessoas, na maioria das vezes, são muito mais, escute, influenciadas por Satanás do que pelo Espírito Santo. Um homem de Deus, escute o que eu vou falar, um homem poderoso, um homem aprovado, um homem aceito de Deus, não é o que possui mais talento exterior, não é que possui a melhor didática, a melhor teologia, a melhor voz, o melhor conhecimento bíblico, não é o que possui os diplomas. O homem aprovado, o homem excelente é um homem de caráter. É um homem treinado, tratado debaixo da mão de Deus. Homens como João Batista no deserto, homens como Elias no ribeiro de Querite, homens como Moisés com Jetro no Sinai, 80 anos. Homens como Paulo, cheio de marca. Esses são grandes. Esses são aprovados, o seu caráter. Homens que não se comprometem, homens que não vendem a sua convicção por nada, homens que não quebram a sua aliança com Deus por nada, homens que não se vendem por nada, não traem o seu Deus por nada. Não são os homens mais ricos ou mais pobres, intelectualmente sábios ou menos, não são os homens de caráter. Homens dispostos a morrer por Cristo, homens dispostos a entregar sua vida, homens que não há fardo, não há peso, não há nada que Cristo peça e eles não dê. São homens de caráter, homens fortes, forjados pelo discipulado pessoal de Cristo. E vocês precisam aprender a ter caráter. 1 Timóteo 3,10 diz assim, olhe para cá: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, versículo 8, agora o 10, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Irrepreensível. Essa palavra no original grego chama anapilemptos. Sabe qual que é o significado original para irrepreensível? Que não pode ser atingido. Como? Que não pode ser atingido. Essa é a postura de um obreiro. E um obreiro só não pode ser atingido por nada se ele tiver o seu caráter tratado. O obreiro, o diácono, o bispo, o pastor tem que ser
irrepreensível, original grego anapilemptos, que não pode ser atingido. O que significa? Os ataques do diabo, o ataque do pecado, a influência externa, a sedução, não atinge ele. Por quê? Ele é irrepreensível, aquele que não é digno de repreensão, trazendo para a nossa linguagem impecável. Só que a Bíblia anteriormente diz assim, olha a responsabilidade do seu ministério, olha para cá, você que já tem ministério, você que vai ter, você que vai me assistir. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. O que ele está querendo dizer aqui? Timóteo, não coloca qualquer um no teu altar. Timóteo, não dê cargo para qualquer um. Timóteo, não confie grandes responsabilidades a qualquer um. Por quê? Primeiro, os prove, Timóteo. Antes de consagrá-los, dar funções, cargo, prove-os. E só aprove-os se eles forem irrepreensíveis. Se eles forem pessoas que não possam ser atingidas no original. Está vendo? Onde que tem oba-oba aqui? Servir de qualquer jeito? Quero fazer a obra, mas a pessoa não tem competência, não tem integridade, não tem caráter, não amadureceu, a pessoa não tem responsabilidade, não tem compromisso, não tem honestidade, não tem conduta reta diante de família, sociedade, governo. Como é que ela vai servir? Não venceu mínimos pecados, palavrão, mentira, imoralidadezinha, maldade secundária, paralela com outro irmão. Timóteo, para esses, os outros ainda podem se misturar com a congregação, fazerem parte da multidão e dos que estão se convertendo. Mas esses que vão atuar na obra, têm que ser provados. Depois de aprovados, se forem irrepreensíveis, que é a prova do aprovado, então sirvam. E você tem notado que alguns aqui de diácono obreiro estão no banco, porque não foram aprovados. Não estão sendo irrepreensíveis. Então tem que colocar no banco. Porque precisam ser provados e aprovados. E irrepreensíveis. Agora o que eu mais vejo em alguns é a repreensão. Então não podem servir. E quando a gente diz isso, e fala tem público, não é a nossa autoestima que está em jogo, ou a sua vaidade, ou o seu bico, o seu egocentrismo, e sim as 400, 500, 1000 e milhões de almas que dizem respeito ao seu ministério, que a sua rebeldia ou o seu falha como ministro pode comprometer. Então um homem aprovado, em primeiro lugar, ele tem ciência. O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Aquele que quer ser servido, aprenda a servir. E aquele que quer ser o primeiro, aprenda a ser o último. Então Jesus está dizendo, o ministério, a última pessoa a se pensar, a última pessoa a ser guardada é a nós mesmos. Um homem diz, amar é primeiro a Deus, segundo ao próximo e último a nós mesmos. Agora, um obreiro que faz a obra pensando em si, não tem condições de ser um obreiro. Meu irmão, o que nós estamos precisando, nesse último etapa da igreja, é a última com certeza, ou pelo menos estamos caminhando para próximo do último tempo, onde a tecnologia, irmão, você hoje, o acesso à escritura e à teologia, ao material teológico bíblico, é tão grande que eu queria ver John Wesley, Jonathan Edwards, Paulo vivendo na nossa época, e até acesso a tanta riqueza por internet, por rádio, por TV, por papel. Nós temos acesso a tudo isso e somos a geração mais corrompida que já viveu na Terra. Por que isso não funciona?
Nós não estamos precisando mais de material acadêmico, não estamos precisando mais de formação intelectual, precisamos de homens de caráter, pessoas que não negam a Cristo por nada. É isso que a igreja precisa, de pessoas transformadas no interior, de pessoas vivificadas no interior, de pessoas com um pensamento, sentimentos, ações transformadas pelo Espírito de Deus. Quantos hoje estão exercendo o ministério de Judas? Vendem a Cristo por qualquer quantia, vendem a Cristo por qualquer preço. Quantos não estão vivendo o ministério de Simão Encantador? Compram a Cristo, querem comprá-lo, querem ter o direito por nome, renome, posição social e por poder aquisitivo. São pessoas sem caráter, como Demas, companheiro de Paulo, e Demas me abandonou amando o presente século. Quantos obreiros não deixam a causa porque amam o presente século, as paixões, as luxúrias. E deixa eu te dizer, se você é um obreiro, está sendo tentado aí ao mundo e quer ir, já tem ido ou vai, meu filho, eu quero dizer que você, infelizmente, não é inteligente. Bom, agora nós vamos aos exemplos de pessoas com caráter defeituoso na Bíblia. Vamos começar por Caim. Em Gênesis 4, do versículo 1 ao 16, descreve a passagem de Caim. E eu vou dar exemplos de pessoas no ministério sem caráter. Mas você vai dizer, pastor, Caim já possui ministério? Sim. Ele e o irmão dele já tinham um ministério sacerdotal. Eles já ofereciam sacrifícios a Deus, e esse é o ministério, e nós temos esse ministério juntamente com eles. Você pode anotar 1 Pedro 2,8, né, que diz, somos sacerdócio real. Nós então temos o ministério do sacerdócio. E Apocalipse 5,10 diz que Deus tomou para eles e os fez reis e sacerdotes. Só anota a referência. Então, o sacerdócio também se aplica a nós nos dias de hoje. Somos sacerdotes reais, sacerdotes de Jesus. Mas eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, tinha então o ministério sacerdotal. Vocês conhecem a passagem. Ambos ofereceram sacrifício para Deus. E a Bíblia diz que para a oferta de Abel, Deus atentou, Deus recebeu, Deus gostou. Mas que para a oferta de Caim, Deus não atentou. Abel trouxe da gordura, das primícias do seu rebanho, e Caim dos cereais. Muita gente faz uma confusão nessa interpretação e diz que o Senhor reprovou a Caim porque dera cereal e não dera um sacrifício com sangue, como dera Abel, dos primogênitos do rebanho. Não foi isso. Caim foi reprovado no seu ministério sacerdotal. Olha, ministério. Caim não foi um obreiro aprovado. Por quê? Porque não foi por causa do sacrifício. Deus não olhou para o sacrifício. Foi por causa do caráter. Caim era mau caráter. E aonde está isso? Você pode anotar. Isso está em 1 João 3,12. A Bíblia diz assim: não como Caim, que matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque suas obras eram más. O que é o caráter? Conjunto das ações, sentimentos, conjunto das obras. Caim era mau
caráter. Deus não recebeu a oferta de Caim, porque ele não ofertou com obediência, reverência, fé sincera. As obras de Caim eram más. Caim era mau caráter. Caim foi um obreiro reprovado. E o mau caráter dele mostra onde? Teve inveja do irmão. Olhe para cá. Não precisa você escrever tudo que eu falo, não abrevie aí, porque senão você não tem, né, dois processos mentais. Escrever e ouvir você não vai conseguir. Caim tinha um mau caráter. 1 João 3,2, é 3,2 mesmo? 3,12 diz, suas obras eram más. Então, você vai interpretar esse versículo a partir de hoje assim: não foi o sacrifício que fez conta, desde aquele tempo Deus já tentava para o interior do homem. A intenção de Caim, o caráter era ruim. Então o seu ministério sacerdotal foi cortado, foi reprovado. E também teve inveja do seu irmão. Deus também atentou na sua onisciência que ele teria inveja. E isso é uma das coisas mais comuns no ministério, no meio cristão, no corpo eclesiástico: a inveja. Porque Deus honra um, não honra outro. Deus levanta um, não levanta outro. Deus elogia um, não elogia outro. Logo expõe o caráter da pessoa. E se ela tem inveja, tem o caráter defeituoso, não será aprovado. E Caim era invejoso, Caim era mau caráter, e Caim era o que diz em 1 João: quem aborrece seu irmão, tem inveja dele, é assassino. Caim foi assassino. Como que um assassino invejoso, que tem obras más, vai servir o corpo de Cristo? E é de se espantar que existe esse tipo de gente invejosa, má, de obras más e assassino. No que diz respeito à carta de João, aquele que aborrece seu irmão é homicida, estou dizendo assassino físico. E Caim tinha tais defeitos no seu caráter. Você faz um paralelo com Caim da sua vida? Você é uma pessoa que tem uma estirpe como a de Caim? Obras más, inveja, aborrece aquele que te aborrece. Enfim, não pisem no meu calo, não me comprometam, não me tirem do sério, não me contrariem. Tudo bem comigo, está tudo bem comigo e com você. O modelo de obreiro era Jesus. Quando injuriavam, ele não injuriava. Quando tratavam mal, não tratava com mal. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, foi para o matadouro. Que exemplo de obreiro! Que exemplo de caráter! O que a gente vê hoje, obreiros, você não pode tocar na vaidade deles, na vontade, nos livre-arbítrios. Você não pode descontrariá-los, contrariá-los, aliás, você não pode. Pessoas que não têm caráter, são cascas de ferida, não suportam a pressão. O modelo é Jesus. Não abriu a boca no matadouro, orou pedindo perdão por seus inimigos, perdoou a todos. Que homem de caráter! Qualquer um de nós tivesse sido pregado na cruz no lugar dele, quando o sacerdote diz: desce da cruz para que creiamos que tu é o Cristo, nós tínhamos descido, por causa da nossa vaidade, comprometida a salvação de todo mundo, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. Jesus não, o modelo de caráter de um grande obreiro que foi Jesus. Meu pai trabalha até agora, e eu também. Ele não saiu da cruz. Caráter. Quando perguntaram a Jesus: é lícito dar tributo a César?
sou espiritual, não mexo com as coisas do mundo. De quem é a foto das filhas de César? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um homem de caráter, não tem uma postura digna só na igreja, só na vida espiritual, mas diante da sociedade, com mulher e filhos e na sua conduta. Isso é caráter, ele é o padrão. Algumas pessoas, quando eu ilustro Paulo como modelo de obreiro, não precisa de Paulo não, Paulo é muito, para que isso, que bobagem. Não, mas Paulo é um modelo secundário, o nosso modelo é Cristo. Paulo é um modelo inferior, está achando que é dura a cana para Paulo, imitar Paulo não dá não. Mas Paulo é secundário, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero acabo fazendo. Agora, assim como eu andei, andai vós também. Opa, tem que andar igual Cristo, modelo de perfeição. Meu amigo, a cana é muito mais dura que Paulo. Paulo é fichinha. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou na carta de João. O modelo perfeito de obreiro, de ministro, de cristão é Jesus Cristo. Você quer ser um homem de Deus? Estude a conduta do Messias de Israel, do ungido, do Cristo que havia de vir. Essa é a conduta de caráter. Vê como ele tratou. Vamos ver o caráter de Jesus. Está fora do estudo, agora eu vou pregar. Olha aí Natanael, homem que não há dolo. Como é que é? O rei dos reis, senhor dos senhores, atribuindo uma qualidade a um pecador. Ali Natanael, homem que não há dolo, elogiava. Jesus era humilde, com toda a glória que tinha. Aquele homem ali, israelita, que não há dolo. Com os tributos, mandou tirar um starter do peixe. Paga, Pedro. Temos que andar de acordo com a sociedade. Olha o caráter de Jesus. Que coisa fantástica. Estude. E você vai descobrir outras tantas passagens onde ele manifesta o caráter dele. E Caim foi reprovado, não pelo sacrifício, mas pelo caráter. Invejoso, assassino e de obras infrutuosas. Segundo modelo de um mau caráter, escreve aí, Sansão. Sansão, segundo modelo, Juízes capítulo 13 ao capítulo 16, olhe para cá. Segundo modelo, estou trazendo modelos de ministérios que não tiveram seu caráter tratado e a consequência. Por isso a importância fundamental de um obreiro ter um caráter tratado. Porque se ele não tiver, as consequências serão como as que eu estou trazendo. Primeiro, o sacerdócio de Caim, reprovado, e ele foi amaldiçoado. Deixa eu ver se eu tenho a referência e passo para você a maldição. Você vai ler, mas se você ler os capítulos seguintes, o capítulo 4 todo, ele foi amaldiçoado, foi banido daquela terra, e dele fundou uma nação onde a nação ímpia, pagã, até os dias de hoje, procedeu de Caim. Agora Sansão, mais um ministério. Sansão levantado para ser juiz de Israel, julgou Israel durante 20 anos, proteger, defender, julgar a Israel, um ministério poderosíssimo da época. Sansão era conhecido pela sua muita força física. Quando o espírito se apoderava de Sansão, Sansão fechava a porta de cidade, incendiava o milharal do inimigo, amarrando raposas umas nas outras, rasgava um leão como rasga um cabrito, enfim, com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Só que Sansão era conhecido um dos piores caráter do Velho Testamento. Uma pessoa devassa, libertina, imatura, inconstante, e servia. Não teve o seu caráter aperfeiçoado, Sansão. Não teve o seu caráter treinado. Vamos ver onde ele falhou. Eu falo, você só anota a referência. No capítulo 16, versículo 1, imoralidade, a primeira falha
Capítulo 14, 1, uma filisteia íntima. Capítulo 16, 4, Dalila. Então 16, 1, a prostituta, 14, 1, a filisteia, 16, 4, Dalila. Olhe para cá. Qual é a deficiência de Sansão? Imoralidade. Prostituição. Sansão caiu. Uma das coisas que fez Sansão cair foi a imoralidade. Não tinha essa área tratada. Não pense você que você deve ignorar. Um homem imoral não pode atuar debaixo do Espírito que é santo. A obra não se realiza. A obra não se realiza por meio da força carnal, intelectual. A obra de Deus só se realiza pelo poder sobrenatural. E o poder sobrenatural se manifesta em nós através de uma pessoa, o Espírito Santo. E uma das características do Espírito é santo. E um homem que não tem no seu caráter tratado a sua imoralidade, não tem domínio sobre a compulsão sexual, sobre pensamentos, cobiça, sentimentos do coração, toques, ele não pode ser um obreiro aprovado. E Sansão caiu, o ministério dele foi comprometido por causa disso. Foi atrás de uma prostituta, de uma filisteia íntima, de outra filisteia, de Soreque, Dalila. E quanto a imoralidade tem derrubado gente, ou tem feito ministérios serem ineficazes, isso não só no meio dos homens, não, entre as mulheres, que são verdadeiras vitrines de sensualidade, quando cantam, quando louvam, quando se relacionam com o homem, obreiras, ministros de louvor, mulheres que têm espírito de sensualidade. Elas não podem produzir fruto para o reino, elas não vão produzir transformação na vida das pessoas, elas não transformarão igrejas, seus louvores não confrontarão, não batalharão e vencerão as hostes das trevas, por causa da imoralidade. E a imoralidade, meu querido, você deve estar muito enganado se ela se resume no ato consumado: penetração, fornicação, adultério. Não, a imoralidade, Jesus disse, ela vai muito mais além. Em Mateus capítulo 5 diz: se um homem olhar para uma mulher com intenção impura e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Quantos de nós não podemos estar adulterando dentro do corpo de Cristo, na escola, na faculdade, na TV, coisa que você não deveria ver, TV, sem tocar numa mulher, mas cobiçando-a e vice-versa para as mulheres com os homens? Como? Eu não estou dizendo de um acidente, não estou dizendo uma necessidade fisiológica, biológica que o homem tem para com a mulher, o sexo oposto se atrai. Eu estou dizendo de cativeiro, eu estou dizendo a prática contínua da imoralidade. Se essa área não é tratada, o seu ministério é ineficaz, pode ser comprometido. Se você venceu o campo do toque, da fornicação, do ato sexual, da cobiça, mas ainda trava uma das piores batalhas, o campo da mente, pensamentos viciosos, imorais, que levam à fantasia, que levam à excitação, meu amigo, você não venceu quase nada da batalha, porque o pecado se inicia exatamente lá na mente. E tem muita gente que não toca ninguém, mas o instrumento do pecado é a mente. Se abríssemos a sua mente num telão essa semana, ou perguntássemos para o livro memorial, os pensamentos ilícitos, impuros que estão lá revelados, é muito perigoso. A Bíblia diz que nós, em 1 Coríntios capítulo 2, temos a mente de Cristo. Filipenses também diz: tudo que é agradável, tudo que é de boa forma, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupais o vosso pensamento. O que está ocorrendo quando você se converteu no seu primeiro amor? Os pensamentos vinham, você barrava ele, agora você os alimenta e julga, são só pensamentos. Não, você tem que
você tem que fazer um paralelo, meu irmão. Você tem que pôr como exemplo a época, o tempo que você foi radical com o de agora. Não tem nada a ver com o que você tem feito agora. Antes você desviava os olhos de uma mulher, por mínimo que fosse o relance. Hoje você procura para olhar. É perigoso isso. É perigoso. Antes de dormir, ao acordar, distraído no trabalho, os pensamentos vêm, porque Satanás lança setas. E o pensamento vir não é pecado. Agora, eu abrir caminho para o pensamento e alimentá-lo é um pecado de imoralidade. Você precisa voltar a ser agressivo, radical como era. Pensamento sequer simulava na sua mente, você o bloqueava, o resistia, porque a Bíblia diz: resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Sansão caiu, precisamos tratar essa área. E o que tem, eu vou abrir um parênteses aqui, de imoralidade no corpo de Cristo, o que tem entre as meninas de 12, 13 a 20 anos, lésbicas dentro do corpo de Cristo, garotas que gostam de outras garotas e possuem ministério, que debaixo de saia e cabelo comprido escondem isso, não foram tratadas, porém levantadas. O que é de homossexuais no meio da música, no meio do louvor, cantando, tocando e ministrando, sem ter vencido essa área no seu caráter, não está escrito. O que é de fornicação, imoralidade, cobiça, que tem entre a juventude, e mesmo entre os mais velhos, dentro de igrejas. Meu irmão, não estou nem dizendo o ato consumado que tem ocorrido na casa de Deus. Os namorados, os casais solteiros praticam o ato sexual, os pecados de imoralidade sem o ato, nudez parcial, mão. Isso chama lascívia, é excitar um desejo sexual que não pode ser suprido. Você incita sua namorada ou vice-versa, não pode suprir porque aquilo é pecado. Só que esse incitar chamado lascívia também se denomina pecado. Eu não posso servir, não estou dizendo de escorregões, como eu te disse, eu estou dizendo de problema, falha, debilidade específica nessa área. Sansão tinha. Mentira, Juízes 16:4, bem rápido. Escreve, não é para abrir. Mentira, você vai escrever. Juízes 16:4. Outro problema de Sansão. Meu irmão, olhe para mim. Você acha mesmo que um obreiro pode mentir? Você acha mesmo? Sansão, quando Dalila perguntou a respeito do seu poder, contou várias mentiras. Sansão, no que consiste a sua força? Ele diz: me amarra com 7 cordas de vime fresco, etc, isso, aquilo, tal. E vai contando. E os filisteus vêm contra ele, ele arrebenta as cordas e os mata. Ela pergunta de novo, ele encontra outra história. Então ele mentia. Mas a mentira é muito mais do que isso, da condenação ao inferno, descrito em Apocalipse 21:8, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então um obreiro, meu irmão, pastor, um ministro, em hipótese nenhuma ele pode ser mentiroso. Só que a mentira, ela não revela o pecado isolado, ela revela o caráter. O mentiroso esconde por trás dele uma pessoa irresponsável, imatura, uma pessoa incapaz e uma pessoa que não tem condição de arcar com o seu erro, por isso ela mente. A mentira nada mais revela o caráter da pessoa. Por que ela não contou a verdade? Por vaidade, vaidosa. Por orgulho, o que vão pensar? Por imaturidade, ela não é madura o suficiente para dizer: fui eu que errei. Então, o mentiroso é o perfil de Sansão, um devasso, um irreverente, um mentiroso. Terceiro exemplo. Primeiro, então, foi Caim. Segundo, Sansão. Terceiro,
o rei Saul. Primeiro Samuel 9:2, você põe aí. Ele era formoso, alto e um grande chefe militar. Não era Joseph Stalin, de jeito nenhum. Era um homem culto, Saul. Saul é lembrado como imponente Saul, pomposo Saul. A Bíblia diz que não havia homem mais belo, mais formoso. Seria um Brad Pitt da época, maior e mais forte fisicamente. Não é muitas vezes o que os filmes que você vê retratam. Era um grande chefe militar. Era um homem de muita cultura, Saul. Veja só, o primeiro rei de Israel, porque no capítulo 8, Israel pede um rei, não sendo da vontade de Deus, porque Deus gostaria que ele fosse o rei, ele guiasse Israel pessoalmente, mas Deus concede um rei, baseado no pedido de Israel, e esse rei é Saul. Então foi levantado um rei que tinha inúmeras características externas: belo, formoso, culto, líder militar, imponente, de boa estrutura. É isso que ocorre hoje. As qualidades exteriores são suficientes para se levantar alguém no ministério. Porém, Saul não era um homem de caráter. Saul não tinha o seu ministério, o seu caráter tratado. Só para não pular, porque eu esqueci de encerrar, Sansão julgou Israel por 20 anos, nunca conseguiu libertar Israel dos filisteus e morreu. E morreu com um palácio caindo na sua cabeça. Sansão teve momentos esporádicos que foi usado com Deus, mas o seu ministério foi um fracasso, foi reprovado e ele foi morto e não conseguiu cumprir o seu ministério, tirar Israel das mãos dos filisteus. Então, meu irmão, uma pessoa sem caráter e com caráter parecido com o de Sansão não pode ser aprovado, não será aprovado. Agora Saul, como eu disse, as qualidades externas, mas não é suficiente. Note comigo, olhe para cá. A Bíblia diz que em 1 Samuel 10:10, o Espírito se apoderou de Saul. O Espírito se apoderou de Saul. Ele recebeu o dom de profetizar. Ele recebeu dons. Olha aqui. Os dons espirituais não são uma condição para você ser aceito. Saul era mau caráter e tinha dons, ok? Você não deve orar buscando os dons, você deve orar buscando os frutos, ou o fruto. Os dons são de Deus para você, os frutos de você para Deus. É o fruto, meu irmão. A Bíblia diz que o Espírito se apoderou, ele profetizou, tinha dons, porém era um mau caráter. Então o que eu quero te ensinar? Você não julga o ministério de um homem pelos dons que ele tem. O irmão profetiza, fala em língua, cura, faz cruzada com multidões. Ele é um homem de Deus. Não. Um homem de Deus não é pelo dom, pelo fruto, caráter. Como esse homem que prega para a multidão, que faz cura, que profetiza, que roda, é com a mulher dele, é com os filhos, como ele é com o dinheiro, a finança, como ele é na vida devocional, como ele é na escola, como ele é com o corpo. Aí é que você vê um homem de Deus, um homem de caráter.
Então, não é dons, 1 Coríntios 12, e sim frutos, Gálatas 5, do 20 ao 25. Vamos ver as falhas de Saul. 1 Samuel 13, do 8 a 14, você pode anotar a referência. Samuel dá uma ordem para ele: fica aí em Gilgal, e daqui 7 dias eu retornarei, e vou oferecer sacrifício ao Senhor, para você sair a peleja e vencer os filisteus. A Bíblia diz que viu Saul que Samuel tardara, se demorava, aí nessa referência que eu passei. E viu que os filisteus se acamparam deixa eu ver o nome, Micmas, e pensou consigo: os filisteus estão próximos, eles vão vir nos combater, pode nos vencer. Samuel demora, eu vou queimar incenso no lugar dele, eu vou oferecer um sacrifício. Ele vai e oferece o sacrifício. Então Samuel chega e diz: o que fizeste? Você tardaram, os filisteus estavam vindo, então eu ofereci. Então Samuel fica bravo com ele e o reprova. Por quê? Olha a falha do caráter de Saul. A pressão não pode fazer você quebrar princípio. Quantos obreiros quebram princípios por causa de pressão? O que eu aprendo aqui? A falha do caráter de Saul. Em primeiro lugar, era medroso. Era medroso. Segundo, inseguro. Terceiro, imaturo. Meu irmão, 1 Samuel 10:8 diz que Deus, através de Samuel, tinha dito para ele: espera até que eu venha e sacrifique, não faça nada. Irmão, ele passou por cima do ofício de Samuel. Ele fez algo que não era da sua competência. Olha que homem maturo. O que levou ele a fazer? O medo, medroso. O que levou ele a fazer? A insegurança. Trocou os pés pelas mãos, perdeu a razão, agiu na emoção, quebrou o princípio, desobedeceu. Um homem inseguro tem falha no seu caráter. Um homem medroso tem falha no seu caráter. Um homem imaturo tem falha e ele não pode servir. Dá um exemplo. Como é que você põe um homem medroso num setor de liderança onde ele tem que fechar negócios? Ele vai ter medo, ele vai recuar, porque a pressão vai vir. Como é que você põe uma pessoa insegura para cuidar de finanças? Ou para cuidar de uma outra equipe? Ou para liderar um culto? Se ela é insegura, ela não vai confiar nela, na equipe que está com ela. Ela vai ter a tendência da ansiedade. Ela não pode. E o que ela vai fazer? Eu vou fazer do meu jeito, porque demorou, Deus respondeu, e ela vai ser reprovada, como Saul foi. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Falhas no caráter de Saul. Segunda falha que ele mostra, capítulo 15, versículo 3, de 1 Samuel. Diz assim: Deus vem a Saul e diz: fere Amaleque e destrói tudo que ele tem, inclusive o seu rei Agag. Saul vai lá, mata todo mundo, destrói tudo, diz: mas as vacas e as ovelhas eu vou poupar e vou levar Agag, o rei de Amaleque, como despojo. Aí chega Samuel e ouve o barulho da ovelha berrando: bé, que é isso? Aí a ovelha lá,
Não disse Deus, fere Amaleque tudo que ele tem e não deixe nada vivo. Primeiro lugar, desobedeceu a Deus. Desobediência a Deus. Está capítulo 15, versículo 11. Desobediência. Olha aqui. A pior coisa que Deus não tolera no caráter de uma pessoa é submissão. É a pessoa que não é sujeita à autoridade. Deus disse para ele: fere Amaleque, tu destrói tudo, inclusive os bois, e não poupa ninguém. Saul, não acho que está certo assim. Eu vou deixar as vacas e os boi e vou levar o rei Agag como despojo, como triunfo. Desobediência. Meu irmão, a coisa que Deus não tolera é insubmissão. Pessoas que querem viver o cristianismo do jeito que acham. Obreiros que querem atender a obra da maneira que querem. Meu irmão, eu, Paulo, escravo de Cristo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele era escravo. O que é ser escravo? Um obreiro não tem vontade própria, ele serve o seu mestre. Paulo escrevendo a Timóteo diz a mesma coisa, que o soldado em batalha, ele só tem uma meta: agradar aquele que o comissionou, que o arregimentou. Submissão. Porque o pecado de rebeldia é como o de feitiçaria. Está no próprio capítulo 15. Se você tem problema com submissão, você tem uma falha no seu caráter. Você não pode ser um obreiro aprovado. E a obediência, ela tem outras instâncias. Primeiro, obedecer a Deus através da sua palavra. Segundo, obedecer à autoridade imposta por Deus. Romanos 13. Nenhuma autoridade foi colocada, toda autoridade imposta foi colocada por Deus, de maneira que aquele que resiste à autoridade colocada por Deus, resiste o próprio Deus. Hebreus capítulo 13, 17 também diz: obedecei a vossos pastores. Obedecei a vossos pastores. Meu irmão, o princípio de uma igreja forte é a obediência, a submissão à liderança. A Bíblia diz em Romanos para sujeitar as autoridades impostas. A Bíblia diz em Hebreus que essas autoridades são os pastores. Se você é um obreiro rebelde, não submete a sua liderança, você não pode ser um obreiro aprovado. Tem pessoas que têm dificuldade de receber ordens, direções, disciplinas. Saul foi rebelde, Deus disse: faz assim, assim, assim. Saul: vou fazer do meu jeito. Desobedeceu. E a Bíblia diz exatamente assim, ó. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Não me obedeceu. O que Deus diz? Me arrependo de ter levantado ele. Foi reprovado por sua desobediência. Meu irmão, ele não quer que nós contestemos o que ele manda, que nós obedecemos o que ele manda. Aprenda isso. E essa passagem está no capítulo 15, no versículo 11. Agora a desculpa dele.
Está no versículo 20 e 21 do capítulo 15. Olha o que ele fala. Por que ele poupou? Não, eu queria Agag para ser como despojo. E as vacas, Samuel, as ovelhas, é para oferecer para Deus. Sabe como que chama isso? Lei própria. Eu quero fazer como eu acho e não como Deus manda. Deus mandou matar, mandou destruir, ele poupou. E ele disse, eu fiz isso com uma boa intenção, Samuel. Oferecê-los a Deus. Mas Deus não se agrada de sacrifício, e sim da obediência. Que está escrito, o texto-chave do capítulo, 1 Samuel 15, 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meu irmão, você quer ser um obreiro aprovado? Aprenda a obedecer a Deus, obedecer a palavra, obedecer a liderança, seja submisso. Se você tem dificuldade com isso, como Saul, se você tem falha no seu caráter, você é insubmisso, você não pode ser aprovado. Você tem que exercitar um espírito dócil, submisso, para que a bênção do Senhor venha sobre você, para que você seja aprovado. Terminando, o que aconteceu? Capítulo 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, teu Deus te deu, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Saul foi reprovado. O que reprovou Saul? O seu mau caráter. Qual as falhas do seu caráter? Insubmisso, inseguro, medroso, imaturo e rebelde. Estamos terminando agora. Não fique muito nervoso. Está entendendo, meu irmão? Porque é importante ter um caráter treinado. Será que você tem algo aqui? É imaturo, é inseguro, é rebelde, tem problema com imoralidade, como Sansão, é desobediente a pai, não tem temor a Deus, é como Caim, invejoso, mau, odeia o próximo. Você precisa tratar essas áreas para exercer o seu ministério. E último, Pedro. Mateus 26, 33. Essa passagem diz assim, irmão:
Jesus dá aqui um prenúncio da sua morte na cruz. E Pedro diz assim: a minha vida darei por ti. Jesus diz: antes do galo cantar, me negará 3 vezes. Então pergunta a ele, esse é um dos galileus. Ele: não conheço, eu vi você estava com Jesus, não conhece esse homem? Você é um deles. Não conheço. Pedro vai nos falar das deficiências no caráter, na área emocional. Na área emocional. Falha no caráter não é só maldade, é imaturidade emocional, trauma, debilidade, tudo isso é falha no caráter. Pedro ilustra bastante a área emocional. Nessa passagem, qual a falha de Pedro? Um homem sem personalidade, duplo, dúbio. Como é que Deus vai confiar em gente assim? Negou ele 3 vezes, não tinha personalidade, não era homem. Você já viu esse tipo de pessoa que não tem personalidade? Deixa eu ver se está aqui. É o chamado chapéu de 2 bicos. Já viu? Como é que é isso? Ele chega na sua frente: pastor, fulano falou isso. Mas fulano ali, é terrível, mas eu estou do seu lado, viu, pastor? Meu filho, Deus te abençoe. Aí ele vai lá no fulano: que pastor ali não vale muita coisa não, estou do seu lado, viu? Tem personalidade. Na tua frente está do teu lado, nas tuas costas está contra você, na tua frente está contra seu inimigo, nas tuas costas está a favor do seu inimigo. Não tinha personalidade, Pedro. Não, eu vou morrer por ti, eu vou para a cruz contigo. No outro dia, quem é esse homem? Nunca vi falar desse homem. Não tinha personalidade, incompetente, volúvel. Como é que vai servir? Você já viu esse tipo de gente? Pastor, eu quero ser Moisés, eu vou mudar o mundo. No outro dia: pastor, hoje eu sou Judas, eu não quero mais nada. Pastor, eu vou ser santo, eu vou fazer uma campanha. Meu Deus do céu, é inconstante. Pedro era inconstante. E a Bíblia diz: não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo ventre de doutrina. Isso está em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 12 em diante. Não tinha personalidade. Meu irmão, olhe para cá. Você tem traços disso? Sem personalidade. É duplo. Olhando no olho você não consegue falar, porque Jesus olhava no olho, Paulo olhava no olho, Moisés olhava no olho, sim e não, e acabou. Não tem duplicidade, conversinha paralela, fofoca, inconstância. Um obreiro tem que ser treinado, preparado, forte, maduro, coeso, exato, prudente, sábio. Olha, Pedro era uma vergonha. Durante os 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus, Pedro foi uma vergonha, porque o caráter de Pedro era extremamente débil. Pastor, depois Pedro foi um grande homem. Foi, aqui ele não era, aqui ele não podia servir, aqui ele estava no treinamento. Como é que podia servir um homem desse? Sem personalidade. João 18:10, rápido. Irado, compulsivo, impulsivo. Outra falha no emocional. Essa passagem fala de onde? Quando no jardim de Getsêmani, os guardas
Vão prender a Jesus. O que Pedro faz? Desembainha a espada, fica irado e corta a orelha do soldado. Jesus diz: Pedro, embainha essa espada. Não sabes tu que se eu quisesse, rogaria ao meu Pai, Ele me enviaria 12 legiões de anjos? Porém esse é o período das trevas e o momento da escuridão. Olha Pedro, a profecia acerca do Messias era clara, e ele mesmo, pela boca dele, do Cristo, era anunciada perante os 12, regularmente. O Cristo deve sofrer na mão de pecadores, ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. Pedro não, Pedro tinha problema com ira, com impulsividade, falha no caráter. O que significa isso? Troca pé pelas mãos, faz baseado na emoção e não na razão, é levado por um impulso momentâneo, não analisa a situação, é aquele tipo de pessoa que grita, bate primeiro, depois pergunta, porque ele é levado pelo impulso emocional. Até aí tudo bem, o que tem? Você pode comprometer a causa. Pedro estava quebrando uma profecia bíblica por causa da sua falha no caráter. Não vai matar Cristo, mas a profecia diz que tem que matar. Essas pessoas que têm a falha no caráter, e a parte do caráter, o emocional, alterado, invariavelmente, a alteração emocional suprime, sufoca a palavra de Deus, o mandamento. A pessoa então para de agir com ética, para de agir sobre a ética e começa a agir na emoção. E ela pode comprometer. O que significa? Fala coisa a hora que não deve, para quem não deve, no lugar que não deve. Faz coisas na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. É levado por um impulso emocional que não tem respaldo bíblico. Aonde tinha respaldo bíblico? Pedro proteger Jesus. Eu amo ele. Você ama ele, você vai comprometer a terra inteira, infeliz. Pessoas que têm problema na sua área emocional são extremamente vulneráveis. Outra passagem, ele andou nas águas e a tempestade apareceu, ele afundou. Porque o emocional de Pedro se abalava fácil, tanto para cima quanto para baixo. De repente Pedro, tira as mãos do Messias. De repente, eu estou afundando, me ajuda. Vulnerável. Pessoas para servir, escute o que eu vou dizer, tem que ser equilibradas emocionalmente, pois podem comprometer o ministério. Na primeira parte, Pedro compromete a si próprio. Como? Estava andando na água, afundou, comprometeu a bênção recebida. Na segunda, queria comprometer a causa. Não pode morrer Cristo. Pelo impulso, ia comprometer o evangelho. Área emocional, baixa estima, complexo de rejeição, de inferioridade, melancolia, ansiedade, inconstância, tudo fragmentos da área emocional. O ser humano é 70% dotado de emoção, 30% de razão. Olha aí, se um homem tem 70% do seu ser descontrolado, o que ele vai virar? Irmão, precisa ter controle. Compromete a pregação, compromete o ministério individual, coletivo, compromete a vida espiritual. Não pode ser um obreiro aprovado se tiver deficiência na área emocional. Vai confundir a voz do Espírito Santo com a do coração. Senti algo aqui, é emoção, pode não ser o Espírito Santo, porque ele não tem domínio do emocional. Tendência melancólica, chorosa, exclusão, impulsividade, compulsividade, ira, explosão, isso tudo compromete. Pedro vivia comprometendo. Se você estudar mais fundo, você vai ver o quanto ele comprometia. Então aqui Pedro era problema emocional. Segundo, Mateus 16, 16 e 23. Fica tranquilo, a gente vai passar um pouquinho da hora, mas não posso sair daqui não.
Quem quer sair daqui hoje? Caim, Jezabel? Ninguém, né? Então aguenta aí. Simão 16. E tu, Simão, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai te revelou. Olha só, que revelação. O Espírito Santo falou por Pedro. Só que 7 capítulos depois, Jesus dá mais um prenúncio, lá no versículo 23, olha só, Jesus dá um prenúncio da sua morte. O Filho do Homem há de morrer na mão de pecadores, ressuscitar no terceiro dia. Não, olha Pedro, não Jesus, você não pode nos deixar, não pode, Senhor, fica conosco, não. Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, pois tu não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Outro aspecto que você já escreveu: volúvel, inconstante, a área emocional desequilibrada. Tudo bem, pastor, tem algum problema ter a área emocional desequilibrada? Eu vou te mostrar como que isso é grave num homem, numa mulher. Irmão, quando Jesus repreende a Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, é óbvio que ele não está dizendo a Pedro, mas ele estava se referindo àquele que tinha usado a boca de Pedro, Satanás. O que eu entendo aqui, meu irmão? Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela está sujeita a ser usada pelo diabo. Ela pode ser influenciada pelo diabo. Agora que eu vou entrar no meio pentecostal, onde é a tradição e a doutrina que mais manifesta o poder, os frutos do Espírito Santo. É onde mais manifesta o poder sobrenatural, supostamente, de Deus. Muito do movimento pentecostal é por emoções, sentimentos. E uma pessoa que tem desequilíbrio emocional, ela pode ser usada por diabo. Isso é comprovado com Paulo declarando e Jeremias. Jeremias 23:13. Anota, e eu vou te dizer o que fala. Olha só, coisa espantosa está havendo em Samaria. Os profetas profetizam por Baal. Como é que é? Profetas profetizam por Baal. Outras profetizam vaidade do seu coração, sonho e visão falsa. A palavra que você tem falado, eu não a enviei. Quando esses profetas forem, o Senhor diz: eu não os enviei. O que eles dizem não é a minha palavra. Sonho, adivinhação e visão do seu coração que eles dizem. E o outro, profetizam por Baal. O que significa? Baal é uma sigla, é o deus da fertilidade, foi o deus de Acabe, o deus de Jezabel, mas é um tipo de Satanás. Os profetas daquela época profetizavam inspirados por demônios. Foi o que Pedro fez a Jesus. Você não pode ir. A boca de Pedro estava sendo lançada na boca dele uma palavra por inspiração demoníaca. O que causou? A inconstância emocional de Pedro. E isso é registrado lá, não só pelo pecado e a maldade do povo daquela época, mas